Áudio 13 do livro Autobiografia de Madame Guyon. Capítulo 8. A vida de oração profunda. Primeiros passos. Eu era pobre em meio a riquezas e estava prestes a perecer de fome diante de uma mesa farta e preparada, e em meio a uma contínua festa. Depois de muito definhar, finalmente retomei minha antiga saúde. Quase naquela época, minha querida mãe deixou esta vida com grande paz de espírito. Além de suas boas qualidades, ela havia sido, sobretudo, caridosa para com os pobres. Aprazia a Deus graciosamente esta virtude, tão aceitável para ele, que começou a recompensá-la ainda nesta vida. Embora não tenha ficado enferma por mais de 24 horas, ela relaxou e se colocou em perfeita paz e sossego com relação a tudo que era querido e estava próximo a ela neste mundo. Eu agora me aplicava aos meus deveres, sem nunca deixar de praticar o da oração 2 vezes por dia. Vigiava-me para nunca deixar de subjugar meu espírito. Visitava os pobres na casa deles e lhes socorria em suas aflições. Fazia todo o bem, de acordo com o meu entendimento, de que tinha consciência. Tu, ó meu Deus, aumentaste minha paciência e meu amor na mesma medida que meus sofrimentos. Não lamentei as vantagens passageiras com as quais minha mãe dava maior distinção ao meu irmão do que a mim. Não obstante, sobrevinham sobre mim por causa disso, como com todas as outras coisas. Também tive por algum tempo uma intensa febre. Na verdade, eu não te servia com esse fervor que pouco depois tu me deste, pois ainda teria a alegria de reconciliar teu amor com o amor a mim mesma e à criatura. Lamentavelmente, eu sempre me encontrava com alguém que me amava e a quem não podia deixar de agradar. Não era que eu os amava, mas era pelo amor que eu tinha por mim mesma. Uma senhora, uma exilada, chegou à casa de meu pai. Ele lhe ofereceu um aposento que ela aceitou e, com isso, permaneceu ali por muito tempo. Ela era uma pessoa de verdadeira piedade e devoção interior. Tinha uma grande estima por mim, porque eu desejava amar a Deus. Comentava que eu tinha as virtudes de uma vida ativa e agitada, mas eu ainda não havia alcançado a simplicidade da oração que ela experimentava. Às vezes ela deixava escapar algumas palavras para mim sobre esse assunto. Como meu tempo ainda não havia chegado, eu não a entendia. Seu exemplo me instruía mais do que suas palavras. Observava em seu semblante algo que denotava uma grande alegria pela presença de Deus. Com pouco êxito, eu a tentei obter por meio do exercício de uma planejada reflexão e pensamento. Queria ter por meus próprios esforços o que só poderia adquirir cessando todos os esforços. O sobrinho de meu pai, sobre o qual falei anteriormente, havia voltado da Conchinchina para assumir o cargo de alguns sacerdotes na Europa. Eu estava radiante de alegria de voltar a vê-lo e lembrei-me do bem que ele me havia feito. A senhora mencionada não estava menos contente do que eu. Eles se entenderam no mesmo instante e conversaram em uma linguagem espiritual. A virtude desta extraordinária relação deixou-me fascinada. Eu admirava a constante oração de meu primo, sem ser capaz de compreendê-la. Procurava meditar e pensar em Deus sem descanso, murmurar e proferir orações. Com todo o meu duro esforço, não pude obter o que Deus, por fim, concedeu-me e que só se pôde experimentar na simplicidade. Meu primo fez tudo o que estava ao meu alcance para atar-me mais fortemente a Deus. Cultivou um grande afeto por mim. A pureza que ele via em mim em relação à corrupção da época
A aversão ao pecado era uma fase da vida em que os outros começam a desfrutar seus prazeres. Eu ainda não havia completado 18 anos. Fizeram-no sentir uma grande ternura por mim. Ingenuamente, eu me queixava com ele de meus defeitos. Estes eu via claramente. Ele me animava e exortava para que eu me mantivesse em pé e para que perseverasse em meus dignos empenhos. De bom grado, ele me apresentou uma forma mais simples de oração, mas eu ainda não estava preparada para ela. Creio que suas orações tinham maior efeito que suas palavras. Logo que ele partiu da casa de meu pai, tu, ó divino amor, manifestaste teu favor. O desejo que eu tinha de agradar-te, as lágrimas que derramava, as muitas dores que padecia, os trabalhos que sustentava e os poucos frutos que deles colhia, tocaram-te com compaixão. Este era o estado de minha alma quando tua bondade, excedendo toda a minha vileza e infidelidade, e abundando na mesma medida que minha miséria, concedeu-me em um instante o que todos os meus esforços jamais conseguiram alcançar. Vendo-me tu remar com afinco e duro trabalho, o sopro de tuas divinas ações pôs-se a meu favor e levou-me de vento em popa sobre este mar de aflição. Muitas vezes falei com meu confessor sobre a grande ansiedade que me dava não poder meditar, nem usar minha imaginação com o propósito de orar. Os temas de oração demasiado extensos não eram úteis para mim. Aqueles que eram curtos e concisos eram bem mais apropriados para mim. Por fim, Deus permitiu que um homem muito religioso, da ordem dos franciscanos, passasse pela casa de meu pai. Ele tinha a intenção de ir por um caminho mais curto, mas um poder secreto mudou seus planos. Entendeu que havia algo que teria de fazer e pensou que Deus o havia chamado para a conversão de um homem de certa distinção naquele país. Sua lida ali não rendeu frutos. Era a conquista de minha alma que se havia intentado. Tão logo chegou, ele foi ver meu pai, que se alegrou com sua chegada. Naquela época, eu estava para dar à luz meu segundo filho, e meu pai estava terrivelmente enfermo, à espera da morte. Esconderam-me sua enfermidade por algum tempo. Uma pessoa indiscreta falou-me abruptamente sobre a doença. No mesmo instante eu me levantei, fraca como estava, e fui vê-lo. Uma perigosa enfermidade veio sobre mim. Meu pai recuperou-se, mas não por completo, o suficiente para dar-me novas mostras de sua afeição. Contei-lhe sobre o forte desejo que tinha de amar a Deus e de minha grande tristeza por não ser capaz de fazê-lo com todo o meu ser. Ele pensava que não poderia dar-me um sinal mais sólido de seu amor que o de procurar colocar-me em contato com este respeitável homem. A princípio, disse-me o que sabia a respeito desse homem e encorajou-me a ir vê-lo. A princípio fiquei reticente em fazê-lo, estando decidida a observar as regras da mais estrita prudência. No entanto, os repetidos pedidos de meu pai tiveram para mim o peso de uma ordem positiva. Pensei que não havia nenhum mal nisso, pois só o faziam em obediência a ele. Levei comigo uma parenta. A princípio, ele parecia um pouco confuso, pois era reservado com as mulheres. Como havia acabado de sair de um lugar ermo, em que havia estado por 5 anos, ele ficou surpreso em ver que eu era a primeira pessoa a dirigir-se a ele. Durante um tempo não disse uma palavra. Eu não sabia a que atribuir seu silêncio. Não hesitei em começar a falar com ele,
e contar-lhe em poucas palavras minhas dificuldades acerca da oração. Neste instante ele respondeu: Isso acontece, madame, porque buscas fora o que tens por dentro. Acostuma-te a buscar a Deus em teu coração, e ali o encontrarás. Havendo dito estas palavras, ele me deixou. Para mim foram como o golpe de um dardo atravessar meu coração. Senti uma ferida muito profunda, uma ferida tão prazerosa que eu não queria que fosse curada. Essas palavras trouxeram ao meu coração o que eu vinha buscando durante tantos anos. Melhor ainda, fizeram-me descobrir o que ali havia e que eu não havia desfrutado por não sabê-lo. Ó meu Senhor, Tu estavas em meu coração e só requerias que minha mente simplesmente se voltasse para o interior para tornar-me sensível à Tua presença. Ó infinita bondade! Como eu corria para cá e para lá para buscar-te, e minha vida era um fardo para mim quando minha felicidade estava em meu interior. Eu era pobre em meio a riquezas e estava prestes a perecer de fome diante de uma mesa farta e preparada, e em meio a uma contínua festa. Ó formosura do passado e presente! Por que te conheci tão tarde? Ah, eu te buscava onde tu não estavas, e não te buscava onde estavas. Era por falta de conhecimento dessas palavras de teu evangelho. Não vem o reino de Deus com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. Era isso que agora eu experimentava. Tu te tornaste meu rei e meu coração teu reino, onde soberano tu reinavas e cumprias tua bendita vontade. Eu disse a este homem que não sabia o que ele me havia feito, que meu coração estava muito transformado, que Deus estava ali. Ele me havia dado uma experiência de sua presença em minha alma, não por pensamento ou algum exercício mental, mas como algo realmente possuído da forma mais doce. Experimentei estas palavras nos cânticos, cantares de Salomão. Como unguento derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. Capítulo 1, versículo 3. Eu sentia em minha alma uma unção que, como um bálsamo saudável, sarava em questão de instantes todas as minhas feridas. Não dormi essa noite toda, pois teu amor, ó meu Deus, fluía em mim como um delicioso azeite, e queimava como um fogo que parecia consumir tudo o que restava de mim mesma. Subitamente fui tão transformada que mal me reconhecia a mim mesma ou o era pelos outros. Já não encontrava mais aquelas problemáticas falhas ou relutâncias. Elas desapareceram, sendo consumidas como palha em um grande incêndio. Eu agora desejava que o instrumento utilizado nisso pudesse vir a ser meu mentor espiritual, com preferência a qualquer outro. Este bom padre não pôde resolver prontamente assumir a responsabilidade de ser meu guia, apesar de ter visto uma mudança tão surpreendente efetuada pela mão de Deus. Várias razões levaram-no a desculpar-se. Em primeiro lugar, minha pessoa. Em segundo, minha juventude, pois eu só tinha 19 anos. Por último, uma promessa que ele havia feito a Deus de não fiar-se em si mesmo, de nunca tomar sobre si a orientação de ninguém de nosso sexo, a menos que Deus, por meio de alguma providência em particular, o colocasse em tal situação. No entanto, acerca de meu sincero e repetido pedido que fosse meu mentor espiritual, ele me disse que oraria a Deus e pediu-me que fizesse o mesmo. Enquanto ele orava, foi-lhe dito: não temas tal responsabilidade.
Ela é minha noiva. Quando isso chegou aos meus ouvidos, fiquei muito impressionada. Um monstro de iniquidade tão horrível. Disse para mim mesma: que tanto tem feito para ofender meu Deus? Abusando de seus favores e retribuindo-os com ingratidão, seria agora declarado como sua noiva. Depois disso, ele aceitou meu pedido. Nada era mais fácil para mim do que a oração. As horas passavam como minutos, enquanto eu mal podia fazer outra coisa que não fosse orar. O fervor de meu amor não me dava trégua. Era uma oração de regozijo e possessão, destituída de todas as imaginações agitadas e de reflexões forçadas. Era uma oração da vontade e não da cabeça. A realidade de Deus era tão grande, tão pura, sem mescla e sem interrupção, que atraía e absorvia o poder de minha alma para uma profunda recordação, desprovida de ato ou discurso. Nada surgia diante de mim a não ser Jesus Cristo. Todas as outras coisas foram excluídas com o intuito de amar ao máximo, sem que houvesse nenhum motivo ou razões egoístas para isso. A vontade absorveu a outros dois, a memória e a compreensão de si mesmo, e os concentrou no amor. Não que não subsistiriam, mas suas ações, de algum modo, eram imperceptíveis e passivas. Já não eram retardadas ou detidas pela multiplicidade, mas estavam concentradas e unidas em uma única coisa. Do mesmo modo que o nascer do sol não extingue as estrelas, antes as supera e absorve no fulgor de sua incomparável glória.